Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, amado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mesmo texto que lemos na semana passada. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Abre agora nesse mesmo livro aí, o capítulo 14, versículo 20. Capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, e te pedimos que ela fale conosco de forma poderosa nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é a terceira parte da mensagem que estamos falando sobre maturidade cristã. Na primeira mensagem, nós falamos sobre o que é maturidade. Demos aqui algumas definições de maturidade e como ela se processua. Na segunda, falamos sobre o que caracteriza uma pessoa que está na fase da imaturidade. E hoje eu quero falar sobre algumas áreas em que nós precisamos crescer. Eu quero falar de uma forma bem simples. Eu aprendo que a Bíblia, ela não é um livro de códigos, um livro de enigmas para a gente decifrar. A Bíblia, ela é muito simples. Ela tem uma linguagem simples e ela tem princípios simples que, se a gente coloca em prática, a gente vai viver uma vida de vitória. Amém, meu irmão? Em primeiro lugar, nós vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: desculpe, amados, Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Esse texto que eu falei de Coríntios é para um outro momento. Efésios 4, 15. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo está primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que há duas verdades encerradas aqui neste texto. Cresçamos em tudo. Todas as áreas da vida do crente
deve crescer, ou devem crescer, em todas as áreas. Isso fala da vida abundante que Cristo nos concede. Quando ele disse lá em João: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e a tenhais em abundância. A vida que Cristo me proporciona é uma vida de abundância. É uma vida onde eu e você vamos transbordar em tudo quanto Cristo tem preparado para nós. Transbordar em amor, transbordar em paz, transbordar em esperança, transbordar em fé. Tudo que Cristo preparou para nós, Ele nos dá em abundância. Se você me entende, diga amém. Aleluia. E Paulo está dizendo: nós devemos crescer em tudo. Isto fala de uma vida abundante, de uma vida frutífera. Abre a sua Bíblia em João, no capítulo 15. João, capítulo 15, um texto muito conhecido de todos nós. Diz assim, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Olha para mim, meu irmão. A verdade encerrada aqui é que, uma vez que eu esteja em Cristo, eu tenho que crescer. Aleluia. Eu tenho que frutificar. É impossível você dizer que está em Cristo, mas continua sendo um crente raquítico, que não cresce, que não amadurece, que não desenvolve. É impossível. Todos os alunos que passam na faculdade de Harvard, que é a faculdade mais conhecida no mundo todo, todo mundo que sai de lá sai respeitado, é logo ouvido em palestras, é logo convidado para lecionar em alguma universidade, é logo convidado para fazer algum projeto. É impossível alguém dizer que estudou naquela faculdade, que passou naquela faculdade, que passou por todos os exames daquela faculdade e sair de lá com cabeça vazia. Alguém vai dizer logo: não, você não estudou lá não. Sim ou não? Eu estou falando, dando essa ilustração para você perceber que uma vez que você esteja em Cristo, você tem que crescer. Isso quer dizer que, se você não está crescendo, é porque algum problema entre a sua relação com Cristo. Até porque Jesus diz assim: toda ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Estando em, não pode ficar em Cristo sem frutificar. Não pode estar em Cristo sem crescer. Se não cresce, se não desenvolve, se não dá fruto, não fica mais em Cristo. E essa coisa de crescer em Cristo, de frutificar em Cristo, é tão séria aqui em João capítulo 15, que ele vai dizer: e todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto. Aleluia, glória a Deus. Você está crescendo, você está frutificando, você está avançando, o Senhor está te abençoando. Pois bem, se prepare, Ele vai te podar com o objetivo de fazer você produzir mais ainda para a glória de Deus. Aleluia.
Então receba esta palavra nesta noite. Deus te chamou para produzir, Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para amadurecer. Aleluia. E olha o que ele vai dizer: permanecer em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Aleluia. Se você está na videira, você está enxertado na videira, você faz parte da videira, você é um ramo desta videira. Você tem que entender que esse fruto não vem de você mesmo. Este fruto vem dele, vem de Deus, vem do Espírito Santo em sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Jesus está deixando isso aqui bem claro: o ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco não podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Quero que você entenda uma coisa: há muitas pessoas que estão na igreja, mas não permanecem mais em Jesus. Elas não estão mais em Jesus. Algumas começaram a ter um bom relacionamento com Jesus, mas no meio do caminho se perderam. Eles são apenas um no meio dos salvos. Eles são apenas um no meio da congregação. Ele leva o nome de crente, ele leva o nome de salvo, mas ele não permaneceu mais na videira. Ele, portanto, não produz mais fruto. Acontece que o texto anterior diz que se não produz mais fruto, vai ser cortado. Então eu queria que você fizesse uma análise hoje. Eu também preciso fazer essa análise sobre a minha vida espiritual. O que é que eu estou produzindo? Por que é que eu não cresço? Ou se eu estou crescendo, como é que eu estou crescendo? Há frutos em mim? Há sinais de crescimento em mim? Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei maravilhado com pessoas que cresceram em Cristo. E eu observei uma coisa. Aí eu quero que você venha comigo, se você puder abrir a sua Bíblia. Por exemplo, 1 Samuel 12, 26. Diz assim: e o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Olha a expressão: crescia em estatura e em graça. Aleluia. João Batista, Lucas 1, capítulo 1, versículo 80 diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Sobre Jesus, Lucas 2,40 diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Acontece que nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem crescer em Deus, não querem crescer em Jesus, não querem crescer em todas as áreas da sua vida, conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Não crescem em amor, não crescem em bondade, não crescem em misericórdia, não crescem em graça.
Eu estava no acampamento dos jovens falando sobre comprometimento. E o comprometimento é algo que vai além do compromisso. Eu dizia para eles: o compromisso é quando você executa uma tarefa. Você tem compromisso com aquela tarefa. Mas o comprometimento é quando você se entrega àquela tarefa. Na igreja tem muita gente compromissada, mas tem pouca gente comprometida. Os porteiros da igreja, vão me perdoar, mas eu vou usar vocês aqui como exemplo. O porteiro compromissado é aquele que chega no horário, abre a porta, mas no horário dele ele vai embora. O porteiro comprometido é aquele que chega no horário dele, abre a porta, fica durante o culto, mas se o pastor precisar dele, ele fica com o pastor até a hora que o pastor precisar, porque ele está comprometido com o pastor, ele está comprometido com a igreja, ele está comprometido com a segurança das pessoas que ficam na igreja. Na igreja nós temos muitas pessoas que são comprometidas, ou melhor, compromissadas com o departamento, mas não são comprometidas com o departamento. E essa falta de comprometimento, de entrega a Deus, gera crentes que não frutificam, que não crescem. Se você me entende, diga amém, meu irmão. Eu preciso voltar para João 15. Jesus vai dizer, versículo 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Esse dá muito fruto. E o segredo é estar em Jesus, é permanecer em Jesus, é ter comunhão com Jesus. Meu irmão, por falar em comunhão, quero lhe fazer uma pergunta aqui. Quando foi que você, a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Quando foi que você sentiu Ele falar com você no seu dia a dia? Quando foi a última vez que você sentiu o amor dEle te envolver? A paz dEle te envolver? A presença dEle te envolver? Quando foi a última vez que você ouviu a voz dEle falar manso em seu ouvido e dirigir você, direcionar você? Eu tenho que abrir um parêntese aqui. Esta comunhão está faltando em nós hoje, na igreja de hoje. Eu sei que a minha mensagem pode parecer para você entediante, problema. Mas eu preciso falar isso com você. Porque eu sei que você se empolga mais com uma pregação mais eloquente, com uma pregação que você vai dizer, eita Deus. Mas eu não estou nem preocupado se você vai se impressionar com isso. Até porque eu não estou aqui como pregador de vocês, eu estou aqui como pastor de vocês. E eu estou preocupado com a qualidade de vida de vocês. Não estou preocupado se você vai chorar, se você vai se emocionar, se você vai elogiar a mensagem. Não estou nem aí se você vai elogiar. Eu estou preocupado com a sua alma.
Porque o que vai te levar para o céu não é este opa-opa que a gente está vendo todo dia, não. O que vai te levar para o céu é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida onde você cresça, onde você frutifique, onde você tenha comunhão com Ele, a ponto de ouvir a voz dEle, de ser dirigido por Ele, de sentir no dia a dia o amor dEle na sua vida, a graça dele na sua vida. Você já sentiu a presença de Deus hoje? Você já chorou na presença de Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Você já ouviu a voz do Espírito de Deus hoje na sua vida? Aleluia! Aleluia! É para isto que Deus está nos chamando hoje aqui, através desta mensagem. É para uma vida de intimidade com Ele. Você é o ramo, você tem que estar na videira, meu querido. E uma vez na videira, Ele está prometendo: você vai crescer, você vai frutificar, você vai amadurecer, a sua vida espiritual vai progredir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Uma das áreas da vida que a gente precisa crescer é a área do amor. Ô palavrinha essa que a gente fala tanto, que a gente prega tanto, que a gente discursa tanto nela, mas que a gente conhece muito pouco, que a gente pratica muito pouco. Porque o cristianismo não é discurso, o cristianismo não é pregação, o cristianismo é vida em ação. O cristianismo é prática, o cristianismo é rua, o cristianismo é corpo a corpo, o cristianismo é as pessoas olhando para você e vendo Cristo, no seu modo de falar, no seu modo de se vestir, no seu modo de falar, de tratar as pessoas, no seu modo de negociar, nas suas ideologias, no seu estilo de vida, em sua filosofia de vida, na prática da sua religião. Isso é cristianismo. Eu sempre digo para a igreja aqui: cristianismo não tem nada a ver com essa coisa da mão para o céu na igreja. Não tem nada a ver com essa música bonita que a gente toca aqui, gente. Não tem nada a ver com as luzes apagadas e acesas nas horas certas. Não tem nada a ver com nossas coreografias. Porque eu vejo um monte de gente bailando na coreografia, mas que no dia a dia é uma mediocridade. Assim como eu vejo um bocado de gente pregando aqui, e às vezes eu fico aqui observando vocês aplaudindo, e vocês emocionados, e não sabem que a gente sabe o que está por trás daquela pessoa com quem você está empolgado. Então isso não é cristianismo, gente. Então, se há uma área na nossa vida em que a gente precisa crescer, é no amor. Quando a gente tem amor para com o irmão, primeiro a gente não vai querer condenar o irmão, a gente não vai falar mal do irmão,
A gente não vai, eu li para vocês aqui em uma dessas mensagens sobre o amor. Paulo diz que o amor não suspeita mal, o amor não se vangloria, o amor não busca seus próprios interesses. O amor tudo suporta. E Paulo diz assim, gente, a gente está precisando crescer em amor. Hebreus capítulo 6, versículo 1. O escritor diz assim: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Irmãos, enquanto estivermos aqui, obviamente nunca seremos perfeitos. Mas isto não quer dizer que nós não devamos buscar a perfeição. Buscar a perfeição é buscar a melhora, é buscar a excelência. Buscar a perfeição é viver todos os dias para deixar para trás a mediocridade. É viver todos os dias para deixar para trás aquilo que é imperfeito. Eu posso não chegar à perfeição enquanto estiver aqui nesta vida, mas eu devo lutar para viver uma vida perfeitamente de santidade diante do Senhor. E Paulo está dizendo assim: vocês precisam avançar, vocês precisam crescer, vocês precisam deixar os rudimentos elementares da doutrina e crescer dentro da doutrina, caminhando para a perfeição. Aleluia. Imagine que quanto mais eu deixo para trás, eu cresço na doutrina, eu aprendo cada vez mais a doutrina que é a palavra, é o ensinamento, então eu estou em busca da perfeição. Você está me entendendo, meu irmão? Irmãos, o profeta Amós disse uma certa vez: virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E irão vagabundos de um mar até outro mar, buscando esta palavra, e não a encontrarão. Perceba que o profeta Isaías disse algo parecido. No capítulo 55, se não me engano, ele disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E Amós está dizendo: vai chegar dias em que vão ter fome e sede da palavra e não vão encontrá-la. Se você me entende, diga amém. E aí Paulo está dizendo que concernente à palavra, eu devo deixar os rudimentos elementares da palavra e prosseguir para a perfeição. É um convite a crescer dentro da palavra. Então é crescer em amor, crescer na palavra. Irmão, eu queria que você viesse comigo para Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13. Vocês conhecem muito bem esse texto.
versículo de número 18. A Escritura diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Escute isso aqui. A palavra de Deus, olha para mim, meu irmão, no seu coração é algo tão tremendo que o diabo tem interesse de tirar ela de lá. Não fique brincando achando: irmão, o diabo não pode comigo. Se ele vier para mim, eu passo por cima dele. Vai brincando com isso. Deus pode lhe dar autoridade para isso? Pode, mas não brinque com Satanás. Paulo uma vez falou assim: não ignore os seus ardis. Jesus uma vez falou assim: olha, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele pode tragar. Você tem que ter cuidado com isso. Apocalipse diz assim, tem um texto em Apocalipse que diz: vigiai, alguma coisa assim, e orai. Não. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que está dizendo esse texto? É que existe a possibilidade de alguém tomar a tua coroa. Pensa que isso é brincadeira? E o diabo tem o interesse que os crentes não ouçam a palavra de Deus. Então o diabo inventou o show gospel. Não se horrorize não, é isso mesmo. O diabo inventou toda a série de entretenimento na igreja, para segurar os jovens na igreja. Porque o diabo sabe que uma vez que a palavra de Deus caia no coração do jovem e frutifique, esse jovem vai se tornar uma ameaça para o reino de Satanás. Quer ver isso? Venha comigo para 1 João. Primeira epístola de João. Acho que é um texto que todo mundo conhece. Lá diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois, e a palavra de Deus habita em vós, e já tendes vencido o maligno. Por que é que tendes vencido o maligno? Porque a palavra de Deus habita em vós. Então há um interesse do diabo de tirar do coração, não somente do jovem, mas de todos nós, a palavra de Deus. Então ele vai procurar nos entreter com todo tipo de diversão dentro da igreja, no nosso dia a dia. Você está me entendendo, meu irmão? Mas está entendendo mesmo? Se você está entendendo, então deixa eu abrir um parêntese aqui. Você precisa ter fome pela escola dominical. Se você está entendendo, você precisa ter fome pelo culto de ensinamento. Se você está me entendendo, você deve colocar em seu coração hoje o propósito de estudar a palavra de Deus.
Aleluia. Vamos voltar para Mateus. Eu já estou encerrando para continuar na outra semana. Mateus, Jesus vai dizer, versículo 20: porém o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas olha o que ele vai dizer, versículo 21. Mateus 13, 21, crente. Mas, olha, ele recebeu a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É o crente que recebeu Jesus, mas ele não procurou fazer com que a palavra criasse raízes nele, a palavra crescesse, brotasse nele. Aleluia. E a palavra está dizendo que quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza, porque ele não tem raiz. A palavra não cresceu nele. Eu tenho um amigo chamado Américo Rosa. Ele sempre dizia que muitos crentes se vangloriam de criar os seus filhos no evangelho, mas esquecem de criar o evangelho nos seus filhos. É por isso que Jesus diz assim: aquele homem que ouve a minha palavra, eu compará-lo-ei ao homem prudente, aquele homem que ouve a minha palavra e age. Compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, a chuva bateu contra aquela casa e ela não ruiu, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Perguntinha básica: quem é a rocha aí? Não, é a palavra. Perceba que Jesus está dizendo assim: olha o ensinamento de Jesus: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a rocha aí é a palavra. Uma vez que você está na palavra, a palavra está enraizada em você, a sua vida espiritual, a sua casa espiritual está edificada sobre a palavra. Meu irmão, pode vir o vento que vier, a tempestade que vier, a crise que vier, aleluia, você sempre estará de cabeça erguida, adorando, exaltando, louvando a Deus, porque a palavra tem raízes em você. Aleluia. É por isso que Paulo está dizendo: prossigamos para a perfeição, deixemos os ensinos elementares da palavra e prossigamos para a perfeição. Isto é, se aperfeiçoe em conhecer a palavra. Meu irmão, olhe para mim, querido. Enquanto você ficar nesse oba-oba, você não vai para... Eu não estou lançando maldição, não. Está aqui. Está aqui. Você não vai para lugar nenhum. Porque não há como crescer se não for pela palavra de Deus. Não há como estar edificado, fundamentado, firme, se não for pela palavra de Deus.
Eu vou terminar para a gente prosseguir depois com um texto de Neemias capítulo 8. Antes de ir para Neemias 8, eu tenho que ver aqui o versículo 22 de Mateus 13. Ele diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Meu irmão, olha, preste bem atenção a isso. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que é que sufoca? Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. E a palavra em você fica infrutífera. O problema aqui não é a semente. O problema aqui é Quem aqui já foi agricultor, já plantou? Ninguém? Irmão Carlos? Você pode ter a semente que for, mas você tem que ter o terreno certo para aquela semente, sim ou não? Então o problema aqui não é a semente é sempre boa aqui, porque a semente é a palavra de Deus. O problema aqui é o terreno que recebe a palavra. Esse terreno aqui fala do meu coração, do seu coração. Corações dominados pelo desejo de riqueza, de crescimento, pelas coisas materiais, pelo corre-corre do dia a dia. Você pode correr? Pode, mas essas coisas não podem substituir a palavra de Deus em você. Jesus está dizendo que a palavra nessa pessoa fica infrutífera, ela não cresce, ela fica estagnada espiritualmente. Agora eu quero ir com você para Neemias capítulo 8. Neemias. E eu vou encerrar aqui com breves verdades sobre essa questão da palavra de Deus em nós. A palavra como aquela que gera em nós a maturidade, gera em nós o crescimento, nos ajuda na comunhão com Deus. Olha só, algumas verdades aqui. O versículo 1 diz que todo o povo se ajuntou como um só. Eita Deus, cadê você? Não está lendo não? Um só homem. Olha só, todo o povo se ajuntou na praça como um só homem. Isso quer dizer que todos tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito? Diz o texto assim: e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Todos compareceram com um só propósito. Qual o propósito? De ouvir a palavra de Deus. Agora, irmãos, nem sempre esta é uma realidade aqui na igreja, porque nem sempre todos se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Nem todos se reúnem com o objetivo de adorar a Deus, de vir comer a palavra do Senhor. Há aqueles que pensam que isso aqui é uma praça, que a gente se reuniu aqui para bater altos papos. Aquele povo se reuniu e está faltando isso, propósito no coração para ouvir a palavra de Deus. O texto diz mais. O versículo 2 diz a Bíblia que lá tinha homens, mulheres, e todos os que podiam entender
o que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Todos estavam lá. O 3 diz que o ouvido de todo o povo e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. A fome pela palavra, o desejo de ouvir Deus falar era tamanho que todos os ouvidos estavam atentos à palavra de Deus. Se você veio a este culto e você não veio ouvir a palavra de Deus, então esse não é o lugar para você estar. Sabe o que é mais interessante? Versículo 5 diz assim: que quando ele abriu o livro da lei do Senhor, todo o povo se pôs em pé. Isto é, havia no meio daquele povo um senso de reverência pela palavra de Deus. Ninguém pediu para eles ficarem em pé, eles espontaneamente ficaram de pé, porque eles sabiam que aquele livro era um livro sagrado, que aquele livro sagrado era a voz de Deus, era a palavra de Deus. Irmãos, vou abrir aqui um parêntese, fica chateado comigo não. Sabe, queridos, antes de ser crente, aceitei Jesus aos 13 anos de idade, e a minha família sempre foi católica, e nós tínhamos uma reverência muito grande pelo sagrado. 6 horas da tarde, quando tocava a Ave Maria, minha mãe mandava a gente fazer silêncio. Estava tocando a Ave Maria, e a gente fazia silêncio e ficava em contrição. Eu vejo essa geração que está aí, fruto de uma educação mal dada por nós, pais, que chegam na igreja, no templo, arrastando o pé, é hora da leitura da palavra, ele fica sentado, esparramado, parece que está no sofá da casa dele. Essas pessoas não têm um mínimo, ou elas não foram ensinadas em casa, ou elas por si mesmas já têm dentro de si a mediocridade de não entender que o sagrado merece respeito. Está me entendendo, meu irmão? Eles se puseram de pé em reverência à palavra de Deus. Mas eles não somente ficaram de pé. O versículo 6 diz que eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra, quando ouviram a palavra de Deus. Veja que diferença. Hoje o pessoal até chora, mas chora se tiver um negócio assim bem, não é? Receba, 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 receba. Ai, ai, Jesus, ai, meu pai, ai, Jesus. Ai. A maioria das vezes, algumas vezes, Deus está visitando alguém e ele reage de formas. Mas quem é espiritual sabe, quem tem discernimento sabe que na maioria das vezes não passa de emoção. E por que não passa de emoção, pastor? Porque no outro dia ele é o mesmo cara de pau de sempre.
O versículo 7 diz que eles ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. Irmãos, voltando um pouquinho aqui atrás, você vai ver que eles estavam do romper da alva até o meio-dia, em pé, ouvindo a palavra. Do romper da alva ao meio-dia, em média de 6 horas, em pé. E a Bíblia diz que ninguém saía do seu posto. Estou terminando. Terminar que hora, pastor? Tenha calma. Daqui a pouco. O versículo 8 diz que eles leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Para se crescer na palavra, olha para mim, jovens, não converse agora. Para se crescer na palavra, que eu estou aqui com... Para se crescer na palavra, você tem que gastar tempo com a palavra. Para se crescer na palavra, você tem que entender o que a palavra diz. Ela primeiro tem que passar por aqui, para depois passar por aqui. Se você observar lá no livro de Mateus, no capítulo 13, a Bíblia diz que aquele que produziu frutos a 100, a 60 e a 30 foi aquele que entendeu a palavra. Entendeu, meu irmão? E para finalizar, versículo 9, 10 diz que o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. E versículo 12 diz assim: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes foram comunicadas. Sabe o que quer dizer isso aqui, meu irmão? Que a comoção, a emoção foi produzida, não foi por artifícios humanos, jogos psicológicos, não. Foi produzida pela palavra de Deus. O povo chorou e se alegrou porque entendeu a palavra de Deus. Então a outra área em que nós precisamos crescer, amadurecer, é aqui na palavra. E é por isso que eu preciso me dedicar a ela, ao estudo dela, para que a sua vida seja frutífera, para que a sua vida cresça e o nome do Senhor seja glorificado em você. Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém.